os 4 cavaleiros do Apocalipse e suas ações na natureza, conforme o estudo humanístico dos seres humanos. A primeira ação é o mar em ascensão. A previsão é que os oceanos subam entre 9 e 86 centímetros no próximo século. Vai ser suficiente para que a população inteira de países em pequenos arquipélagos como Tuvalu e as Ilhas Marshall tenham de migrar para outros lugares. Consequências. Então, a primeira consequência é o desgelo. Quando uma geleira começa a derreter, é difícil fazê-la parar. Ela forma rachaduras que levam água para o fundo e lubrificam o contato com a rocha, fazendo com que o gelo escorregue mais rapidamente. A dilatação. O principal fator para o aumento do nível dos oceanos é que eles estão esquentando cerca de meio grau nos últimos 60 anos. Como qualquer coisa que esquenta, a água se dilata, expandindo o mar. Outro fator: iceberg. As águas e os blocos de gelo que as geleiras lançam ao mar contribuem para aumentar o nível dos oceanos. Esse processo se acelera quando as grandes placas de gelo que estão na base se desprendem. Outra consequência são as invasões marinhas. O mar mais alto invade praias e cidades, mas isso é só o começo. A elevação causa uma erosão das áreas costeiras, leva água salgada aos aquíferos e causa sede, além de obrigar populações inteiras a se mudar. Esses são os fatores do mar em ascensão. Outro fator é novos padrões. Mudar a temperatura força o planeta a buscar um novo equilíbrio climático no fundo do mar, ao topo da atmosfera. Os cientistas estão vendo mudanças em correntes e desastres onde eles não eram esperados. A Austrália seca. Correntes úmidas vindas do Oceano Pacífico costumam cair sobre a Austrália e irrigar plantações. Mas nos últimos 30 anos, ventos na região se aceleram e agora as chuvas caem mais adiante no meio do mar. Europa fria. O aquecimento enfraquece uma corrente de água quente do Atlântico que segue em direção à Europa. Se ela parar completamente, em apenas 6 anos, grande parte da Europa sofrerá inverno de 20 graus negativos. Ciclones. Até aqui, o aquecimento global pode ter esquentado as águas do Atlântico Sul a ponto de permitir que elas formem furacões. Em todo o mundo, a velocidade e a duração desses fenômenos aumentou 50% nos últimos 50 anos. Então essa é outra consequência. Outro fator muito importante também são as secas e enchentes. 2 dos maiores problemas, além de trazer sede e fome,
As secas podem levar pessoas e até países a conflitos pela água que resta. Já as enchentes estão entre as maiores causas de prejuízos por catástrofes naturais do planeta. Falta de água. Quanto mais quente o clima, mais as plantas transpiram e mais a água presente no chão evapora. Dessa forma, as áreas afetadas por secas severas dos últimos 30 anos e já apresentam um terço do planeta. Os raios. A capacidade do ar de absorver água cresce junto com o calor, e massa de ar mais úmida formam mais raios. Um estudo sugeriu que 1 grau de aumento na temperatura eleva em 40 graus a quantidade de raios em latitudes iguais às da Europa e Estados Unidos. Outra consequência é inundações. Uma hora toda essa água acumulada nas nuvens tem de cair. Em um só dia é possível ter a mesma quantidade de chuva de um mês inteiro. A tendência ao aumento de inundações tem sido observada em todos os continentes. Outro fator das ações dos cavaleiros do Apocalipse é as extinções. Até 37% das espécies do planeta estarão extintas até 2050. E esta é uma estimativa otimista. Ela não leva em conta a interação do clima como fatores como o desmatamento e barreiras para a migração, como as estradas, cidades e plantações. Corais. A base de alimentação dos corais é uma alga colorida que morre como uma pequena elevação na temperatura. Quando isso acontece, a área se torna branca e sem vida. Com esse efeito, o El Niño de 1998 exterminou 1/6 dos corais do planeta. Outro fator é o Ártico. Acossados pelo calor, os animais não têm para onde migrar em busca de frio. A previsão é de que até 2070 a região não teria mais neve no verão. Mas depois de 4 anos de degelos recordes, acredita-se que o gelo acabará bem antes. Florestas. O aquecimento retira água do solo e faz as plantas transpirar mais, o que aumenta nelas a necessidade de água. A partir de um ponto, a floresta deixa de se adaptar ao ambiente e entra em colapso. Esses são os fatores dos 4 cavaleiros do Apocalipse na natureza. Todas elas estão se cumprindo de uma forma bastante significativa em nossos dias e também no futuro bem próximo trará consequências inabaláveis para a humanidade. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até uma próxima, se Deus assim permitir.